Flávio, um dia destes, caia numa calçada e não levante mais. Isso, palavras proferidas por irmãos, por crentes. A situação era tão caótica que até alguns crentes não acreditavam que Deus tinha poder suficiente para mudar minha história e me tirar daquela calçada. Mas a minha mãe jamais desacreditou em uma promessa que Deus havia feito para ela, que disse que me tiraria daquela vida, que mudaria minha história e que me faria um pregador do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Foram anos. Aos 28 anos de idade eu já estava no último grau do alcoolismo. Era dali para a morte. Mas graças a Deus, que pela sua bondade e pela sua misericórdia, em 16 de junho de 2002, adentro eu num culto da Assembleia de Deus lá em Vitória, e naquele dia eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E Deus mudou minha história a partir daquela vida, naquele dia. Então eu me senti, quando ele fez o convite, eu falei, meu Deus, como Deus tira um homem da calçada, como Deus tira um homem do monturo, como Deus tira um homem do lixo, para pegar um voo de 10 horas e proclamar o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Como Deus tira do monturo e põe assentado entre os príncipes. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Amém. Então meu coração palpitou quando ele fez o convite. E o interessante é que Deus é tão bom, que eu fiquei pensando alguns dias, você fica meio atônito. Falei, meu Deus, eu vou pregar na Europa, meu Senhor, como pode? E Deus me deu essa mensagem e disse ao meu coração, esta será a sua primeira mensagem. Quando receberes o primeiro convite, esse texto será a sua primeira mensagem. Quando Wallace no MSN conversando, ele disse, rapaz, Deus vai fazer coisas grandes. E eu disse, vai mesmo, já me deu até a primeira mensagem. E ele falou que estava sentindo até a presença de Deus pelo MSN. Pode uma coisa dessa, né, irmão? É a presença de Deus via internet, né? Aleluia. E ali nos regozijamos, ele aqui no Brasil, ele aqui em Portugal, eu lá no Brasil, sentindo a poderosa presença de Deus. Amém. E quando leio esse texto, parece que já está tudo aqui, mas vou discorrer o seu contexto. E nós vamos ver que o Espírito Santo tem muita coisa para nós aqui nesta manhã. Amém. Quem escreveu esse texto se chama Salomão. E o interessante é que ele não é mais um menino quando ele escreve esse texto. Ele não tem 18 anos. Ele é um senhor de idade. Ele está próximo da morte. E quero descrever o seu contexto porque o seu pai, Davi, e a sua mãe, Batseba, a história do nascimento de Salomão é conturbada. E quem aqui não tem uma história conturbada para contar? Quem aqui nunca passou por histórias conturbadas? Não foi personagem de uma história conturbada? Quem aqui? Salomão não pediu para nascer naquele conflito. Seu pai, Davi, passeando no palácio, num período em que ele deveria estar na guerra, como está escrito em 2 Samuel, no capítulo 11, era o período dos reis estarem na guerra, e Davi está em casa, está no seu palácio, e num dos seus passeios ele consegue ver Batseba tomando banho, banhando-se. O seu coração é atraído pelo aquilo que vê, e ele manda chamar Batseba. Pergunta quem é, alguém diz, é a mulher de Urias. Urias, o esposo dela, está defendendo o rei na guerra, e ele não leva em consideração isso, e chama Batseba. Tem um relacionamento sexual com Batseba. Batseba volta para sua casa, e Urias está na batalha. Batseba volta ao rei e diz, olha, estou grávida, estou pejada, como diz o texto. Davi então se preocupa e cria um plano. Manda chamar Urias da guerra. Urias, se apresente-se ao rei, é o que Joabe diz para ele. Chegando no palácio do rei, Davi diz, olha,
como está a guerra, como está Joabe. Ele disse: está tudo bem, o povo está lutando. Então faz o seguinte: eu vou te dar um período de folga, vá para a sua casa. A intenção não era folga, a intenção é que Urias tivesse um relacionamento sexual com a sua esposa, para que quando o bebê nascesse, Davi isentava-se da culpa. Dizendo: não, é seu filho. Era um plano maquiavélico, um plano diabólico. E olha que eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Ninguém está isento disso. Não basta ser só cheio do Espírito Santo. Tem que permanecer cheio do Espírito Santo. Não basta só um período, Wallace. Nós temos que lutar sempre para continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Não pode haver vacilos. É um homem segundo o coração de Deus, mas que vacila. Esse homem segundo o coração de Deus é quem cria esse plano. E o interessante que Davi é o símbolo da fidelidade, mas quem dá uma aula de fidelidade para Davi é Urias. Urias não desce à sua casa. Urias fica no alojamento dos soldados. Urias não vai para casa. Urias dorme no alojamento. E alguém diz a Davi: olha, Urias não desceu à sua casa. Davi manda chamar Urias: Urias, por que não foi para a tua casa? E Urias diz uma coisa interessante para Davi: olha, a arca do Senhor está lá, o povo está lá, e Joabe, o meu senhor, também está lá. Como eu desceria à minha casa para lavar os meus pés e deitar com a minha mulher? Se a arca do Senhor está na guerra, se o meu líder está na guerra, se o meu povo está na guerra, o que eu estou fazendo é descansar? O que eu estou fazendo parado? O mais interessante é que ele pensou na arca do Senhor. A arca era símbolo da presença de Deus. Se porventura o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, a serpente, lançar algum plano para lhe convidar ao erro, eu lhe convido a pensar na arca, eu lhe convido a pensar na presença, eu lhe convido a pensar no seu povo, eu lhe convido a pensar no seu líder. Antes de errar, pense nessas três coisas. Ele pensou na arca, ele pensou no seu povo e ele pensou no seu líder. Antes de errar, pense nisso. Ele continuou lá. Então o rei falou: vou mudar a estratégia. Trouxe o vinho, embebedou Joabe, embebedou Urias, perdão. Urias estava meio alegre pelo vinho. E agora Davi está pensando: agora ele vai, porque ele está embriagado, perdeu a consciência. Mas ainda assim, mesmo inconsciente com vinho, Urias não desce à sua casa. Urias mantém a sua fidelidade. Urias fica no palácio. Urias não vai. Eu fico imaginando que aula de fidelidade Urias está dando para o homem segundo o coração de Deus. E ainda assim Davi não se toca. E Davi tem então sua última cartada. Escreve uma carta para ser entregue a Joabe. E essa carta é um plano para colocar Urias na frente da batalha e sem uma cobertura. E sabe quem é que vai levar essa carta? É o próprio Urias. É um plano maquiavélico, mas a fidelidade é tão grande que ele carrega a carta para entregar Urias, e nem sabendo que o teor da carta é um plano para a sua própria morte. Ele entrega a carta a Joabe. Joabe lê a carta como se fosse um livro. Davi dizendo: Joabe, coloca o cidadão que lhe entregou a carta na frente da batalha para que ele morra. Que plano, irmãos, de um homem segundo o coração de Deus. Que plano. Joabe então executa o que o rei manda. E eu fico pensando: quem dera se Batseba também tivesse pensado da mesma forma que Urias pensou. Foi fiel. Mas Batseba não há nenhuma resistência de Batseba quando Davi faz o convite. Não há nenhum tipo de resistência. Urias não, fiel, morre pela sua fidelidade. Morre pela sua fidelidade. Me faz lembrar o cristianismo,
que às vezes a nossa fidelidade é medida até a morte. Você vai continuar fiel. O Wallace recebeu no telemóvel, que chama aqui, que um dos portugueses foram presos no Irã, e nós oramos na hora. Foi preso porque pregava o evangelho para uma outra pessoa, foi denunciado e está preso. Vai receber uma segunda oportunidade para negar Jesus diante do povo iraniano. Mas se já o fez a primeira vez, com certeza Deus há de dar graça para ele continuar fiel a Deus e não negar o nome do Senhor, mesmo que morra. Mas assim que morre, o Espírito já sobe para se encontrar com Jesus e para sempre estar com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a sua fidelidade for medida, não entregue os pontos. Seja fiel a Deus até o fim. Amém. Seja fiel a Deus até a morte. Amém. Se necessário for, vá até o fim. Amém. Não desista. Não deixe que Satanás possa corromper o teu coração. Glória a Deus. Não deixe isso. É glória a Deus mesmo, irmão. É glória a Deus. Não troque a sua fidelidade por nada. Ainda que você seja o portador da carta que vai por fim a sua vida. Mas seja fiel a Deus sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Eu percebo que Deus está nessa sala. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ele entrega a carta, sofre o dano. E Davi achou, agora está tudo resolvido. Agora está tudo resolvido. Mas Deus vai a Natã e diz: Natã, Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou, adulterou e cometeu um homicídio. Vai e o repreenda. Natã chega na casa no palácio de Davi, fala uma espécie de parábola. E Davi, a ponto de ele mesmo sentenciar: esse homem que fez tal coisa, esse homem tem que morrer. E Natã diz: esse homem é você, Davi. Davi, então eu vou morrer. E Natã diz: não, Deus transpassou o seu pecado. Deus teve misericórdia de você. Agora tem um detalhe: a espada não vai sair da tua casa. Eu quero dizer uma coisa para você: a gente erra e Deus perdoa, mas as consequências do erro sempre ficam. Sempre ficam. A gente planta e pode ter certeza, a gente vai colher. Então eu recomendo, se for plantar, plante coisas boas. Mas na hora de colher, a sua colheita seja boa. Porque se você plantar coisas ruins, na hora de colher é você quem vai colher. Não é você que planta coisas ruins e eu que vou colher essas coisas. Não. E outra, a lei da semeadura tem uma regra: aonde você planta é aonde você colhe. Não tem como eu plantar aqui e colher no Brasil quando eu voltar. Não existe esse tipo de plantação. Se eu planto aqui, é aqui que eu vou colher. Então cuidado aonde você planta. Preste atenção onde você semeia. Preste atenção no que você semeia e a quantidade que semeia. Porque se você semeia pouco, colherá pouco. Se você semeia muito, você colherá muito. Se você semeia pouco amor, se prepare, a sua colheita de amor também será pouca. Agora, se você semeia muito amor, se prepare, uma colheita abundante de amor está vindo em sua direção. Se você semeia pouca paz, se prepare, colherá pouca paz. Mas se você semeia muita paz, uma colheita abundante de paz está vindo para a sua vida. Tudo está dependendo dessa regra. O interessante é que Salomão, como disse, não tem nada a ver com esse contexto e nasce depois nesse relacionamento. E eu quero até abrir um primeiro parênteses aqui. A gente talvez, se olhasse a vida de Batseba, talvez ninguém diria que Salomão seria o futuro rei de Israel, pelo seu passado,
pela trama, pelo relacionamento com Davi. E Deus é tão bom que parece que para consertar o erro dela, Deus escolhe Salomão para ser rei de Israel. Aí eu me lembro do verso lá de Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não quero saber o que você fez. O que eu vim aqui lhe dizer nesta manhã é que a graça de Deus vai superabundar o que você fez. Não interessa o tamanho do erro, a graça de Deus é 2 vezes maior. Não interessa o pecado, o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. No Brasil, temos a questão do homossexualismo que está em guerra. E tem uma irmã de uma Assembleia de Deus que ela não acreditava que um homossexual tivesse condição de receber perdão divino. Ela não acreditava. Aquilo era pessoal dela. Não, eu acho que se é homossexual não tem perdão. Ela pensava assim. E um dia eu conversando com ela, ela proferiu isso. E eu disse para ela: não, irmã, isso está errado. Porque a Bíblia não diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado? O que ficaria fora de todo? O que se ausentaria de todo o pecado? Se um homossexual aceitar Jesus como Salvador, Jesus perdoa ele de todo o pecado, faz dele uma nova criatura, faz dele para ser um testemunho do Evangelho e o nome do Senhor ser glorificado nele. Deus tem poder de fazer isso. Salomão, agora seu pai Davi está próximo da morte. E Urias já morreu nesse contexto, que deveria ser o seu pai, não foi. Agora Salomão, vendo seu pai Davi envelhecer, e já tinha ouvido falar que Davi daria o trono a ele. Só que Adonias, seu irmão, se elege rei de Israel. Eu sou rei, eu vou governar. E no reino de Deus, o eu é meio perigoso. Falar eu no reino de Deus é perigoso. João tinha medo de falar eu, que na hora de escrever, ele escrevia o discípulo que Jesus amava. Mas era dele que ele estava falando. Mas só para não escrever eu, só para não proferir a palavra eu, ele escrevia o discípulo que Jesus amava. E o interessante, existe uma ilustração, e será só essa da mensagem, que diz que numa floresta, todos os animais estavam satisfeitos com as habilidades que receberam, exceto o sapo. O sapo não estava satisfeito em ser um anfíbio, ele queria ser uma ave, ele queria voar. Todos estavam satisfeitos, menos o sapo. E um dia, 2 garças pousam no lago para beber água. E o sapo diz: olha, eu queria ser uma ave. E as garças dizem: não, mas Deus te criou um sapo, você tem que se contentar com isso. Ele: não, eu queria voar. Inclusive eu vou voar. E as garças dizem: mas você não tem asa.